Meus amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus seja abundante na sua vida, neste momento de estudo. Cá estamos nós com esse objetivo de poder estar avançando um pouco mais no nosso estudo deste mês. Nós estamos estudando sobre homilética, nesse curso de teologia do IBAD, de nível médio. Então, hoje nós estamos avançando para a segunda parte do nosso estudo. Já tivemos um encontro presencial, analisando a primeira parte do livro. Nós vamos ter também pelo Google Meet um encontro virtual com os nossos alunos também sobre essa aula aqui de hoje, sobre a unidade 2. Mas eu resolvi também fazer um resumão aqui e deixar disponível para que você possa utilizar essa aula, essa gravação, como um suporte a mais também para o seu estudo. Você que está estudando, você que tem um livro. Então hoje eu quero conversar rapidamente, de modo bem focado, de modo bem objetivo, sobre essa temática colocada em tela para vocês, a mensagem bíblica, que é a unidade 2. A partir da página 55 do nosso livro, nós temos aí um conteúdo rico que vai nos falar, então, vai nos mostrar sobre o que é a mensagem, qual que é a importância da mensagem bíblica para o pregador, para aquele que ama Deus, para aquele que expõe a palavra, para aquele que ouve a palavra de Deus. Então, nós vamos ver sobre a verdade divina, a eficácia dessa mensagem que é pregada, o modo que ela é inspirada na vida do pregador, daquele que anuncia as boas novas, daquele que anuncia a palavra de Deus, e o resultado, então, dessa pregação. Qual que é o resultado dessa mensagem bíblica no coração do ouvinte? Então, podemos aqui avançar. Eu coloquei em vermelho também aí a orientação das páginas, para que você possa acompanhar também no seu livro, você que tem um livro impresso, ou em PDF. Então, olha só, na página 55, nós temos a seguinte introdução, que a mensagem bíblica, verdade de Deus, transmitida aos homens, no que se refere à parte material do discurso, é semelhante aos demais. Então, olha que coisa importante e que deve ser observada. A mensagem bíblica, a pregação do Evangelho, a pregação da Bíblia, no que diz respeito à parte do discurso, da exposição, que é o que nós estamos aqui analisando à luz da homilética. Nós já definimos o que é homilética em aula passada, mas então no que se diz respeito a esse discurso, a exposição verbal, ela tem algumas características e algumas técnicas de apresentação, de exposição, semelhante a um palestrante, semelhante àquele que faz um discurso, aquele que expõe um seminário. Então, nós temos algumas técnicas que têm que ser observadas e, na medida do possível também, aplicada na exposição da palavra de Deus. Seja aquela pregação em um congresso, seja a pregação da palavra de Deus através de um ensino, num grupo de estudo. Então, tem algumas técnicas que têm que ser observadas e é isso que nós vamos estar analisando aqui. Na página 57, nós temos o capítulo que é, na verdade, o desenvolvimento dessa temática maior, a mensagem bíblica. Ele vai trazer alguns tópicos para nós. Então, nós temos aí na página 57, a verdade divina. Não há no mundo um livro como a Bíblia, tão antigo e, ao mesmo tempo, tão atual. Um livro completo que aborda todos os assuntos e dá ao homem toda a orientação necessária para a sua vida. Nós temos essa informação na página 57 do nosso livro. E isso é uma verdade, e a gente consegue observar isso. Você que é cristão, você que lê a palavra de Deus, logo você consegue compreender a sua atualidade. Muito embora é um livro reconhecido como antigo, um livro que foi escrito já há algum tempo, quando nós começamos a nos relacionar com a Bíblia Sagrada, quando nós começamos a estudar as letras sagradas, a gente consegue ser surpreendido e logo percebemos que ela é de uma riqueza tremenda e uma atualidade assim indiscutível. Então você está lendo páginas e trechos da Sagrada Escritura
E quando você faz uma leitura do mundo, você logo percebe que parece que a Bíblia ela foi escrita nos nossos dias, por pessoas que estavam por dentro do nosso contexto social, econômico, político e espiritual. Então, a Bíblia Sagrada ela não é ultrapassada. Os assuntos que estão presentes na Bíblia Sagrada são assuntos recorrentes, são assuntos que são pertinentes para os nossos dias. E isso daí é uma verdade. Todo aquele que consegue ler a palavra de Deus, logo ele consegue perceber essa verdade. Podemos avançar na página 58 do nosso livro. Tem aqui o tópico, a mensagem de salvação, o tópico 1.1. A palavra de Deus deve ser pregada em todo lugar e para todas as classes de pessoas, porque ela é o único meio pela qual se toma conhecimento da verdade que liberta e salva. Então, a mensagem de Deus, essa é uma mensagem que traz o anúncio da salvação através de Cristo Jesus. E uma vez que nós somos salvos, logo nós somos impulsionados também a ser um mensageiro, um porta-voz, aquele que leva adiante a mensagem da salvação. Então nós estamos trabalhando com algo muito importante, que é a salvação, que é o destino eterno daquela pessoa, daquele ouvinte. Então é por isso que a exposição da palavra de Deus, ela não pode ser feita de qualquer maneira. Ela tem que ser feita com bastante zelo. Nós temos que amar esse ministério, que é anunciar a palavra de Deus, que é expor a palavra de Deus, e buscar sempre a dependência de Deus para que nós possamos ser um canal de bênção na vida daquele que está nos ouvindo. Porque nós estamos levando uma mensagem que é a mensagem da salvação. Avançando aqui, nós temos na página 58, a página 60, alguns tópicos que estão divididos aí sobre essa questão da verdade divina, dessa mensagem da salvação. Ela, então, tem essa característica, a exposição da palavra de Deus, ela vai anunciar sobre a salvação, é o que nós acabamos de falar, mas também ela tem essa característica de instrução. Então, ela é proveitosa para instruir o ouvinte no caminho que ele deve percorrer. Então, a palavra de Deus, ela trabalha assim com a salvação e ela vai ser um instrumento de instrução, né? Ela vai instruir a pessoa, ela vai trazer entendimento e sabedoria para que a pessoa venha, na verdade, agora caminhar o caminho de Deus, cumprir o propósito de Deus. Nós temos aqui a palavra de Deus escrita pelo apóstolo Paulo na sua segunda carta a Timóteo. Eu quero ler para vocês aqui esse versículo, que é o capítulo 3, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, o verso 16, que nos diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então nós temos aqui que a exposição da palavra de Deus, ela trabalha sim com a salvação, mas também ela vai instruir em justiça, né? Ela vai ser um instrumento de instrução para aquele que está ouvindo. Mas também ela é a mensagem de Deus que vai trazer correção. Todos nós somos falhos, pecadores e precisamos então ser corrigidos. Volta e meia nós precisamos ser exortados, corrigidos, porque nós somos tendenciosos a tentar percorrer caminhos que parecem ser corretos, mas a palavra de Deus nos diz que esses caminhos vão levar à destruição, à separação de Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus que está sendo pregada ali pelo homem, pela mulher de Deus, nós estamos sendo corrigidos, nós estamos sendo orientados, instruídos. Então, a palavra de Deus ela é perfeita nesse tocante. Olha o que nos diz aqui o livro. As pessoas são capazes de distorcer o conteúdo do texto sagrado para que esteja de acordo com a sua prática pecaminosa e injusta.
Então, muitas pessoas, infelizmente, ele pega o texto sagrado e ele acaba, na verdade, distorcendo ao seu real prazer. Ele começa a distorcer a palavra de Deus apenas para tentar justificar um posicionamento, uma mania, uma prática pecaminosa. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós somos corrigidos a deixar, então, toda mania, toda prática pecaminosa. A palavra de Deus, ela nos corrige constantemente, diariamente. Então, nós precisamos estar sempre atento àquilo que o pregador está trazendo da parte de Deus, aquilo que o professor está transmitindo da parte de Deus, para que isso venha servir de alimento espiritual para as nossas vidas e de correção, para que os nossos passos venham a ser corrigidos e que nós venhamos caminhar um caminho que realmente glorifica a Deus. A palavra de Deus, quando ela é anunciada também a doutrina. É colocado diante do ouvinte a doutrina de Deus. E o que é doutrina? Doutrina, na verdade, não é um costume, não é algo que foi inventado por um homem, por uma pessoa. A doutrina, ela é bíblica. A doutrina é a vontade de Deus. A doutrina é aquilo que é ensinado e que é universal. Então, quando nós falamos de doutrina bíblica, não existe uma doutrina para uma determinada região, para um determinado país e para o outro, não. O ensino, ele é universal, é isso que é doutrina. É aquilo que está presente na Bíblia Sagrada e aquele ensino, ele é universal, ele não é ultrapassado, ele não sofre com o passar do tempo, nenhum desgaste. Então, ele permanece. Aquilo que foi instrumento de instrução, aquilo que foi ensino para os nossos irmãos no passado, para nós também hoje serve de igual modo. Então, a doutrina de Deus, ela é válida em todos os tempos e para todos os povos. Então, aí nós completamos aqui esse capítulo 1, ele traz para nós aí esse tópico, a Bíblia, que está na página 60 do nosso livro. A Bíblia é um instrumento de trabalho do pregador. Então, a gente consegue perceber que o pregador, o seu principal instrumento é a Bíblia Sagrada. Não é outros livros, muito embora ele vai usar outros livros como fonte de pesquisa. Não é algo meramente humano. Nós temos em nossas mãos a Bíblia Sagrada, e a Bíblia Sagrada, então, ela tem que ser compreendida, ela tem que ser amada, e o pregador ele tem que se aproximar da Bíblia Sagrada. Ele tem que mexer com a letra sagrada para que a palavra de Deus venha mexer também no seu íntimo, no seu interior. Então, ela é o instrumento. Nossa pregação, ela tem que estar repousada, ela tem que estar fundamentada totalmente no escrito sagrado. Então, não é no pensamento, não é na filosofia humana, não é aquilo que é aprendido na faculdade, mas é aquilo que está presente nas escrituras sagradas. Então, a Bíblia Sagrada, ela é um instrumento, né, do pregador. Assim como um carpinteiro ele usa suas ferramentas ali, o serrote e outros instrumentos, assim como um mecânico ele vai usar suas chaves, né, as suas chaves, ele vai usar ali a sua caixa de ferramenta, alicate, chave de fenda e por aí vai. Assim também somos nós. Não que somos profissionais da fé, mas que nós que somos instrumentos de Deus, a Bíblia foi colocada então ao nosso alcance para que nós possamos usá-la como instrumento para anunciar a vontade de Deus, que só é compreendida e percebida à luz desta palavra. Avançando, nós temos na página 61, o capítulo 2 do nosso livro, que diz assim, a eficácia da mensagem pregada. Então, nesse capítulo, enfatizaremos a pregação do Evangelho, ou seja, o chamado específico, aquele que tem por objetivo ensinar a palavra de Deus através da comunicação da mensagem bíblica. Aqui há um ponto interessante que deve ser observado. Todos aqueles que nasceram de novo, ele é porta-voz de Deus. Então não existe ninguém que se converteu, que aceitou a Cristo como Salvador, que passou pela experiência do novo nascimento, que não venha ser um instrumento de Deus para anunciar o Evangelho. Quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, todos os homens e as mulheres que tiveram um encontro com Deus, o resultado foi que essas pessoas se tornaram um instrumento de Deus. Basta você lembrar da samaritana, que teve um encontro com o Senhor Jesus, ela deixa o seu cântaro e ela vai então anunciar
que teve uma experiência com o Messias. A gente consegue ver isso na vida de Levi, na vida daquele personagem que é conhecido como Gadareno, e tantos outros que tiveram impacto, né, com Deus, que tiveram um encontro com Deus, eles foram impactados e logo se torna, então, agora um mensageiro das boas novas. Mas nós sabemos que existem pessoas que dentro da congregação são levantados como professores, como mestres, como pregadores da palavra de Deus, e essas pessoas que têm um ministério do ensino da palavra de Deus, da pregação, eles precisam se dedicar mais nessa chamada específica. Então, aquele que ensina a palavra de Deus tem que ter uma dedicação da sua parte, um preparo. É por isso que não existe aquele que se forma, né, em doutor de divindade e que agora ele sabe tudo, que não precisa mais de frequentar uma reunião de estudo, um culto de ensino, uma escola dominical. Não existe essa figura, essa pessoa. O homem e a mulher que pensa dessa forma, que ele já sabe tudo de Deus, ele está equivocado e ele está, na verdade, sendo seduzido por uma artimanha de Satanás. Todos nós percebemos que a cada momento você aprende mais, a cada momento que você estuda a palavra de Deus, cresce e acende em nós um desejo maior de se aprofundar mais e de buscar mais compreensão e a revelação da vontade de Deus através da palavra do Senhor. Então, na página 62, ele traz para nós aqui o tema, o sucesso da pregação bíblica. Na verdade, é na página 61 e ele se avança na página 62. E diz assim: a pregação não é algo simples, como muitas pessoas pensam. Então, tem pessoas que acreditam que a pregação é algo simples. Basta você abrir a Bíblia Sagrada e fazer a leitura e repetir aquilo que está escrito. Mas nós sabemos que não é simples assim. É um ato complexo. E quando eu falo de um ato complexo, não estou querendo dizer que existe uma dificuldade extremada, uma dificuldade exagerada nesse tocante, nesse ministério. A ideia não é essa. Um ato complexo é que a exposição da palavra de Deus, ela não é feita de modo unilateral. Ela não é feita apenas por uma única pessoa. A exposição da palavra de Deus, ela é um ato complexo porque depende também da presença de Deus, acima de tudo, sobretudo, da presença de Deus na vida do pregador. Então, aquele que anuncia a palavra de Deus, ele vai ter experiência com Deus e ele vai buscar, então, entendimento, ele vai buscar técnicas, ele vai buscar o estudo, a aplicação de uma hermenêutica correta para a extração daquilo que está presente na Bíblia Sagrada. E Deus, então, vai trabalhar na vida do pregador. É por isso que é um ato complexo. Não é feito apenas por uma única pessoa, mas sim uma parceria. Então, Deus nos chamou, pela sua infinita misericórdia, a uma parceria, para que nós possamos, então, ser um instrumento de Deus e aquele que leva, então, as boas novas. Então, nós temos isso, né? Aí, continuando, aí diz assim que o estudo aprofundado que Deus revelou, como também paciência para encontrar a palavra adequada para comunicar a verdade, a mensagem bíblica. Então, precisa de paciência, precisa de, a cada momento, se aperfeiçoar, né, de se qualificar para comunicar essa verdade. Avançando, nós temos aí, da página 63 à página 65, algumas divisões. Então, ele apresenta para nós aí atenção, experiência, vivência, inspiração, unção, humildade, observação. Todas essas características, ela tem que estar presente na mensagem, para que essa mensagem venha ser uma mensagem com eficácia, uma mensagem que venha alcançar o seu propósito. Atenção, o mensageiro, ele precisa aprender a ouvir, ele precisa aprender a se assentar para ouvir a palavra de Deus, para que depois ele possa se levantar e ser um instrumento realmente de Deus. Então nós entendemos que antes de ser um professor, um pregador da palavra de Deus, nós somos alunos, nós somos discípulos do Mestre. E nós precisamos a cada momento recorrer, né, ao estudo da palavra de Deus, a reunião de estudo, a ler a palavra de Deus, ouvir outros pregadores, outros professores, porque a palavra de Deus, ela a cada momento, ela é renovada no nosso entendimento. Então nós precisamos entender isso. Olha o que diz a palavra de Deus em Tiago. Tiago, capítulo 1, o verso 19,
nos diz assim: sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então, o que nós compreendemos com isso? Que nós temos que ser tardio no falar, mas pronto para ouvir, né? Pronto para sentar e ouvir a palavra de Deus, porque isso é melhor. Porque quando nós ouvimos bem, nós vamos conseguir, então, anunciar bem a palavra de Deus. Então, todo aquele, e o comentarista ele diz isso, o mensageiro que não consegue ouvir uma outra pessoa porque ele acha que sabe tudo, dificilmente ele vai ouvir a voz de Deus, porque Deus ele fala através de pessoas, né? Tem várias formas de Deus falar, mas o principal meio de Deus falar é através do seu profeta, é através do instrumento de Deus. Então ele levanta homens e mulheres como um canal de Deus para que a mensagem, a vontade de Deus venha ser comunicada para nós. Agora, se eu não tenho paciência, se eu não tenho desejo de ouvir uma pessoa falar do Evangelho, logo eu vou ser uma pessoa despreparada, desqualificada também para ser um mensageiro. Então, o mensageiro, primeiramente, ele é um aluno. O mensageiro, primeiramente, é aquele que ouve a palavra de Deus. Tudo bem? A experiência, a mensagem, ela nasce primeiramente na alma daquele que busca o Senhor. Então, nós temos que buscar ter experiência com Deus. Experiência com Deus. É por isso que não adianta você tentar copiar uma mensagem que você achou bonita, que o pastor pregou na igreja, você fala assim, vou copiar essa mensagem aqui, ou a mensagem que eu vi na internet, eu vou reproduzir na íntegra. Não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Porque nós temos que entender que a mensagem, quando ela é anunciada, ela não é apenas verbalizada, escrito, entendimento ali, mas experiência do pregador. Então, o mensageiro ele precisa ter experiência com Deus, para que quando ele venha falar, não venha ser apenas palavra pregada, mas venha fluir a experiência, intimidade com Deus na sua fala. Então, a gente vê muitas vezes uma pessoa que traz uma pregação tão simples, mas uma mensagem tão edificante, um ensino tão edificante. Por que disso? Porque há um grande mistério. A pregação ela é um grande milagre, que quando é anunciada com sinceridade ali, com quebrantamento, não é exalado apenas palavras, mas começa a fluir uma experiência. A pessoa ela exala a experiência e a intimidade que ela tem com Deus. Então é por isso que não dá certo você pegar uma mensagem de um modo enlatado e tentar reproduzir, né, e fazer ali um plágio da mensagem. Não vai surtir o mesmo efeito, porque o que conta mais do que aquilo que está sendo anunciado no campo intelecto é a nossa experiência e a nossa intimidade com Deus. É isso que está presente na vida do mensageiro, tá? Então, aí nós temos a experiência, a vivência, né? O pregador ele precisa aprender a cada momento viver na dependência de Deus, né? Na página 64 diz assim: falar é fácil, mas demonstrar por ações o que se expressa é para muitos uma grande dificuldade. Então eu tenho que viver aquilo que eu prego. Eu não posso ser apenas aquele que anuncia no campo teórico, mas as pessoas têm que ver na minha vida também de modo eloquente a vivência. Então eu prego aquilo que eu já estou vivendo, aquilo que é presente na minha vida diária, no meu cotidiano, no meu relacionamento familiar, na minha vida como esposo, na minha vida como profissional, na minha vida como pai. Então a gente consegue entender isso, que o verdadeiro mensageiro de Deus é aquele que não apenas verbaliza, não apenas aquele que tem uma presença ali, né, de púlpito e ele consegue pregar a palavra de Deus, mas é aquele que você consegue ver de modo eloquente e perceber e analisar no cotidiano, no dia a dia. Então, viver aquilo que é anunciado, aquilo que é pregado. A inspiração e a unção, isso daí mostra que a mensagem é um ato complexo, como já disse aqui anteriormente, que nós precisamos entender, que não é apenas pregar por nós mesmos, mas pregar a vontade de Deus. E nós temos que buscar inspiração da parte de Deus, do alto, para que venha a ser exalada a unção, a graça no nosso falar. Tudo bem? Então, olha o que está registrado aqui na página 64. Não deve haver a preocupação em pregar aquilo que as pessoas querem ouvir, mas o que Deus quer que elas ouçam. Então, o pregador ele tem que se desvincular dessas amarras da vaidade,
porque muitas vezes o pregador, o ensinador, ele fica preocupado porque não está tendo ali um retorno dos seus ouvintes, ou porque as pessoas não estão dando glória a Deus, não estão se manifestando ali, aí você fica preocupado. Não, essa vaidade nós temos que deixar de canto, nós temos que estar ali, e naquele momento, quando nós estamos anunciando a palavra de Deus, nós temos que estar convicto que nós estamos pregando realmente aquilo que Deus quer que as pessoas venham ouvir naquele momento, naquela noite, naquela manhã. Você tem que entender que você está sendo um instrumento de Deus. Então, não se preocupar em criar um esboço, uma mensagem para agradar as pessoas, mas sim agradar a Deus. As nossas vontades e a vontade do pregador, ela é secundária. O que prevalece de modo primário e único é a vontade de Deus. Tudo bem? Humildade. O pregador não deve se preocupar em impressionar ninguém. A gente, infelizmente, vê isso, né? Quantas pessoas que o preletor ali, ele fica muito preocupado com a sua imagem. Claro que nós já falamos a respeito disso. O pregador, o homem e a mulher de Deus, que vai se colocar em público para anunciar a palavra de Deus, ele tem que se preocupar com a sua aparência, se o seu cabelo está bem penteado, com a sua roupa, se é uma roupa adequada ali. Então, a gente tem essas observações. Mas a gente tem que entender que ali, na verdade, não é o pregador que tem que aparecer. Na pregação, o pregador ele tem que diminuir a sua imagem. Infelizmente, muitas pessoas, ele pensa que ele é a estrela da noite, né? Então, o preletor, muitas vezes, ele chega atrasado, aquele que vai ser anunciar a palavra de Deus, ele chega muitas vezes atrasado apenas para ser visto e ser notado. Ele acha que ele é a pessoa mais importante da reunião. Isso daí é maligno, isso daí não tem nada de Deus. O pregador, ele tem que ter a humildade e saber que ele é um vaso e que o mais importante é o líquido, é o conteúdo que foi depositado nesse vaso. O vaso para nada serve. Se não for a graça de Deus, nós não somos nada, nós não somos ninguém. Então, não deve ficar preocupado em impressionar as pessoas, em trazer uma mensagem para se promover, para abrir outros convites futuros, não. O pregador ele tem que deixar isso de lado e trabalhar dentro da humildade e saber que ali ele está fazendo aquilo que é da vontade de Deus. Então é Deus que tem que, na verdade, crescer. É o Senhor que tem que aparecer. Então, a observação, por último, aí na página 65, diz assim: o grande erro de muitos pregadores é não conhecer quem são as pessoas que ouvirão. O que ele nos apresenta aqui? Que a gente tem que saber qual que é o nosso público. Para quem que eu vou pregar? Eu fui convidado para ensinar que tipo de pessoas? Pois se é um grupo de jovens, eu tenho que, na verdade, me adequar àquele contexto e trazer a verdade de Deus, respeitando os limites e a característica daquele público jovem. Se é uma reunião com mulheres, eu vou me adequar e vou, então, respeitar esse contexto. Então, se você é convidado para trazer a mensagem de Deus para um público intelectualmente mais preparado, né? Às vezes, como eu já presenciei, pastores sendo convidados para trazer uma mensagem em uma festa de formatura, onde os universitários estão ali presentes, naquele momento ali, aí tem a parte religiosa e o pastor ele é convidado para trazer ali uma pregação. Ele vai se preparar dentro da característica daquele contexto ali, daquela formatura, que é o exemplo que eu estou colocando. Mas se ele é convidado para pregar em um assentamento ou numa zona rural, ele também vai se adequar. E isso daí não tem nada a ver com baixar o nível ou aumentar o nível, mas é você ser flexível e entender que as pessoas têm que ser respeitadas. Não adianta nada você pegar um sermão e encher de palavras difíceis ali e as pessoas vão te compreender. Então você tem que se preparar. Então o pregador, ele é aquele pregador que ele consegue falar para uma criança, ele vai falar de Jesus para uma criança, para um adolescente, para um jovem, para um ancião. Então nós temos que analisar o contexto. Se é uma pessoa que está num leito de um hospital, como que eu vou me adequar a esse contexto? Eu tenho que saber me adequar e ser subordinado a essas características ali daquele contexto que nós estamos sendo levados por Deus para ser um instrumento. Tudo bem? Então, nós podemos aqui avançar, já para que nós não tenhamos aqui um vídeo, né, muito longo.
e cansativo, apenas para dar um suporte. Nós temos aqui na página 67, esse capítulo, a inspiração divina do pregador. O alcance dos objetivos está condicionado à inspiração de Deus. O pregador, inspirado por Deus, tem consciência de que seu instrumento de trabalho, a Bíblia, é a infalível palavra de Deus. Então, a importância da unção de Deus sobre o pregador, nós falamos a respeito disso, a questão da inspiração divina na vida do pregador. Eu costumo dizer que a exposição da palavra de Deus, ela é composta da inspiração de Deus e da transpiração humana. O que é essa transpiração? A transpiração é isso que nós estamos fazendo aqui, é esse exercício, é a busca pelo conhecimento, se qualificar, participar de curso, de seminário, de culto de ensino, de escola dominical, de reunião de estudo, ler a palavra de Deus, ler bons livros. O que é isso? Nós estamos fazendo aquilo que está ao nosso alcance. Deus, ele não vai fazer aquilo que é de competência humana, aquilo que compete a você fazer. Aquilo que compete a mim, que compete a você, Deus não vai fazer. Ele já nos qualificou, já nos deu saúde, já nos deu intelecto e condições e meios para buscar e adquirir conhecimento. E hoje, com a internet, nesse contexto que nós estamos inseridos, as coisas se tornam um pouco mais fácil, então, na busca de bons livros, de bom conteúdo cristão. Então, a inspiração, ela é importante acima de qualquer coisa, mas nós temos que entender essa verdade, que é a pregação, a exposição, ela é composta de inspiração e de transpiração. A Bíblia Sagrada, ela é infalível, ela é a palavra de Deus. Então, você não vai encontrar erros na Bíblia Sagrada. Logo, nós temos toda a convicção e a certeza que nós estamos expondo ali algo que é infalível e que tem poder de transformar a vida das pessoas. Aí nós temos aqui, dizendo assim, que o principal é a unção de Deus que deve não somente ser buscada, mas cultivada. Essa unção no falar, na pregação, ela tem que ser cultivada, tem que ter uma manutenção. Então o pregador, ele não vai preparar a sua mensagem faltando ali meia hora antes do culto, antes da reunião. Não. Uma pregação, ela vai demorar muito, E as melhores pregações e os melhores sermões, ele não é feito da noite por dia, porque nós temos a experiência nossa com Deus, o nosso devocional com Deus. Então, as melhores pregações, ela vai ser fruto de um momento de oração, de consagração com Deus, e aí que a pessoa é inspirada, e ele vai fazer anotações, e ele vai ali amolar o seu machado ao decorrer do tempo. Então, tem sermões aí que vai demorar anos, e a pessoa, quando ela vai pregar a palavra de Deus, fala, meu Deus, de onde que saiu isso? Você tem que ter consciência que não saiu da noite por dia, é de um relacionamento com Deus, ao longo de meses, de dias, horas que foram ali, na verdade, necessária para ser produzida aquele sermão. Dependência de Deus, na página 70, nós temos aqui, na página 70, a dependência de Deus, a pregação bíblica. Na pregação bíblica, a autoconfiança pode prejudicar a eficácia da mensagem, Então, pois impede que o pregador viva na dependência de Deus, e sem ela estará fadado ao fracasso. Olha que coisa importante para nós aqui. Nós somos dependentes de Deus. Nós deitamos, dormimos e levantamos porque a presença de Deus, a misericórdia de Deus, ela foi real nas nossas vidas. E também, para anunciar a palavra de Deus, nós temos que entender que nós somos dependentes de Deus. Se nós romper com essa dependência, com esse vínculo com o alto, com os céus, nós vamos ser apenas um profissional da fé. Nós vamos ser apenas aquele que anuncia de modo profissional. E isto não alcança o coração do pecador e não é do agrado do Pai. O que Deus espera de nós? Que nós venhamos a cada momento ser dependente, a cada momento nós venhamos buscar mais estar na dependência de Deus. Que só assim nós vamos conseguir alcançar o propósito, que é o coração do pecador, e levar uma mensagem que realmente venha transformar a vida da pessoa. Então, cuidado com essa autoconfiança. Na página 71, ele nos mostra aqui para nós uma ilustração, e apresenta aqui, dizendo assim, atitudes que demonstram a falta de dependência de Deus. Quais são essas atitudes no pregador autoconfiante? É quando ele bate no peito e diz assim, eu sou muito bom, a minha mensagem é a melhor, as pessoas estão aqui para me ver. Se eu não estivesse aqui, não ia ter essa multidão de pessoas, é porque foi anunciado nos outdoor,
foi anunciado nas redes sociais que eu estaria aqui, é por isso que essas pessoas estão aqui para me ver. E tudo isso daí vai alimentar um orgulho, uma vaidade, e vai ser, assim, a ruína do pregador. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Eu tenho um domínio desse assunto, eu não preciso nem estudar porque eu vou tirar de letra. Tudo isso precede a ruína. Nós temos que tomar cuidado com isso para não entrar nesse caminho. Avançando aqui para a parte final, já, o capítulo 4, na página 73, ele traz para nós a seguinte informação: a mensagem do Evangelho não tem somente a transformação de vida como resultado. Também há milagres e maravilhas. A prova disso é que, ao contrário daquilo que os céticos de carteirinha afirmam, os milagres continuam acontecendo através da pregação da mensagem do Evangelho. O que nós temos aqui? A palavra de Deus, nós podemos aqui pensar um versículo que está lá na primeira carta do apóstolo Paulo a Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, o verso 4. Olha o que Paulo diz aqui em 1 Coríntios capítulo 2, o verso 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Então, a pregação, ela não é apenas palavras. A pregação do Evangelho é demonstração do poder do Espírito de Deus na vida do pregador e naquilo que a palavra de Deus pode causar na vida do ouvinte. Então, quais são os resultados, né? Que é o foco aqui do capítulo 4. É trazer milagres. O que é milagre? É aquilo que não compete o homem fazer. Então, a palavra de Deus, quando ela alcança o coração do pecador, ela não volta vazia. Ela produz milagre na vida do ouvinte. Então, nós temos que entender isso. Maravilhas, coisas que as pessoas não conseguem resolver. E quando ele ouve a palavra de Deus, o milagre pode ser produzido na vida daquela pessoa. Então, a gente entende que há poder de Deus no anúncio da palavra de Deus. Então, não é apenas ali verbalizar palavras vazias, mas sim a pregação de Deus que é poderosa para transformar a vida do mais vil pecador. Quantas pessoas que você conhece que foram transformadas pelo poder do Evangelho? Quando ele ouviu uma pregação, ele teve a sua vida transformada. Muitas mulheres, muitos homens foram resgatados pelas mãos de Deus através dessa palavra que tem que ser anunciada. Então, Paulo ele diz assim: quando eu fui ter convosco, eu não fui apenas com palavras de sabedoria humana, eu fui na demonstração do poder de Deus. E essa demonstração é quando nós pregamos com confiança e o milagre acontece, então, na vida do homem e da mulher. Aí nós temos aqui na página 74 até a página 77, e termina esse capítulo, dizendo a mensagem como poder de Deus. Né? A pregação do Evangelho sempre foi acompanhada de milagres, como clara demonstração da palavra de Deus. Mas mais do que isso, a mensagem, ela liberta. Então, a verdade que liberta. A mensagem é a vontade de Deus, é a verdade de Deus que liberta o homem que está cativo no pecado. Essa mensagem, ela transforma o homem, o mais vil pecador, e coloca essa pessoa agora em lugares de honra, uma vida transformada. Basta você lembrar daquele personagem, o Gadareno, que teve a sua vida totalmente transformada. Ele sai do sepulcro e é devolvido para o seio familiar, mas devolvido agora de modo transformado. O seu intelecto, a sua aparência, né? Ele estava, antes de ter um encontro com essa verdade que é Cristo, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E a palavra de Deus nos fala que essa verdade é a verdade que liberta. Essa verdade é a verdade que liberta. Então, essa verdade, ela traz essa transformação na vida do homem. Libertação, transformação, ela produz vida e paz. Vida e paz. Então, nós entendemos toda essa característica da palavra de Deus. Isso aí é algo magnífico. Agora, nós podemos chegar aqui. Na verdade, é o último capítulo, né? Eu estava pensando que tinha mais um capítulo. Então, nós encerramos aqui uma leitura rápida, aqui, uma passagem rápida nesse livro, nesse conteúdo. Eu espero que esse vídeo, que essa aula também, venha servir, venha ser aproveitosa aí para o seu estudo da palavra de Deus. Nós temos aqui muitas outras coisas que poderiam ser faladas,
mas eu acredito que aqui você já consegue ser norteado aí no seu estudo desta unidade 2 desse livro. Tudo bem? Que Deus abençoe a tua vida, continue, persista em estudar a palavra de Deus, que só assim você vai ser um mensageiro de Deus, aprovado por Deus, para anunciar as verdades eternas para aquele que está sedente em ouvir a voz de Deus. A voz de Deus era ouvida através de um mensageiro. E você, homem e mulher de Deus que está estudando a palavra de Deus, você pode se colocar então como esse porta-voz, como esse mensageiro. Se dedique, busque mais, com certeza Deus vai te honrar. Que Deus abençoe a tua vida em nome do Senhor Jesus.